Mais um Chama na Botina, esse programa cast que você acompanha todo sábado pela Rádio Boa Notícia. Quando você não pode acompanhar pela rádio, você está no Spotify, está no YouTube, Instagram, SoundCloud. E hoje nós temos um convidado, né, que mora lá num lugarzinho que eu gosto mais da conta, chamado Goiás. Ele vai conversar com a gente hoje para falar com a meninada que faz agronomia, para os agrônomos que já estão aí, para o produtor rural. E para quem é interessado no agro, né? Descomplicando ele, sabendo as verdades, porque nós estamos assim invadidos de mentira a respeito desse setor que carrega esse país nas costas. Então eu vou dar as vindas para ele. Bem-vindo, Francisco Almeida. Obrigado pela oportunidade, né? Quando se fala em agro, pensa assim, elite, né? Mas o agro é todo mundo, né? Nós trabalhando tudo, colocando a segurança alimentar, o alimento, né, 80% do alimento que nós comemos aí no Brasil é do pequeno médio produtor, da agricultura familiar. Quando se fala no agro, acho que devia falar em nós, não somente na soja, não somente na cana, não somente no algodão ou no café, mas tudo que está na nossa mesa é o agro. Tudo. Então, é amplo, geral e restrito. É a segurança alimentar na nossa mão. Do mundo, né, Francisco? Do mundo. Nossa. Mas ainda eu fiz um privilégio, né, de ser engenheiro agrônomo. E engenheiro agrônomo é o responsável técnico pela segurança alimentar mundial, não só do Brasil, mas do Brasil inteiro, né? Colocar alimento com qualidade e com produtividade e também com sustentabilidade, né? Pensando no meio ambiente. Exatamente. Mas assim, a gente já começou a entrar no papo e o pessoal quer saber quem é o Francisco, por que o Francisco foi convidado a estar no Chama na Botina? O Francisco tem uma experiência muito grande. Eu me formei em 1980 pela Universidade Federal de Goiás, eu moro em Goiânia. E nessa vida eu sempre trabalhei em prol do associativismo. Eu tinha consultoria, eu trabalhava muito com produtor rural, pequeno produtor. Na realidade, eu sempre fui empresário de pequeno produtor, né? Sempre acreditei nos pequenos produtores e aprendi muito da minha profissão como pequeno produtor. Eu fui presidente do CREA Goiás, é o único agrônomo que foi presidente do CREA eleito 4 vezes, 12 anos, né? Aqui em Goiás não tem outro. Eu acho que não vai ter também outro, não. Eu fui presidente da Mútua, né? Diretor-geral da Mútua em Goiás e presidente nacional da Mútua. Isso aí é um trabalho antigo, um trabalho de aceitar as pessoas como elas são, de valorizar as pessoas e sempre pensar do outro lado do balcão. Onde que eu trabalhei, sempre meu principal objetivo é o outro lado do programa, o cliente. Que é o cliente que me sustenta, o cliente que patrocina, é o cliente que é tudo na nossa vida. Então, isso aí, se eu sou hoje até como os cargos que eu ocupei aqui em Goiás, secretário de prefeitura, presidente de companhia, tudo foi baseado, olha, as pessoas me chamaram para participar, porque eu sempre tenho como objetivo o cliente, a pessoa, aceitar as pessoas como elas são e, como líder, aproveitar o máximo da sabedoria que elas têm para que possa fazer em conjunto acontecer alguma coisa, né? É mais ou menos isso aí. Eu não gosto de falar muito. Eu fui. Eu vou aproveitar, já que você deu a deixa, né, Francisco, porque assim, você tem literalmente, né, uma larga experiência realmente. E uma das coisas que nós também sabemos a teu respeito é que você também foi produtor rural, né? Então, assim, né? Começou sozinho. Como é que foi essa experiência? Porque, né, acaba que a gente falou aqui um pouquinho sobre a questão dessa questão da representatividade, né? Ser muito atuante. E essa fase de produtor rural, como que, se você quando começou, né, que você, até na tua referência aqui de 80 a 2014, mas isso de quando você formou, a tua família já era da área, ou como, porque a gente vê muitas histórias aqui de pessoas que acabam que não necessariamente vêm do agro, né, mas acabam fazendo o curso de agronomia e começam a atuar e criam realmente uma paixão ainda maior pelo negócio, e a gente tem as pessoas que desistem no meio do caminho, né? Então, assim, a gente tem todos os tipos. E com você, o que foi que aconteceu? Eu comecei, meu pai tinha fazenda, pequena aqui em Goiânia, em Paraúna,
E o único que mexe, o resto tem engenheiro civil, tem arquiteto, tem advogado, mas o único que quis mexer com agro sou eu. Então, formei, né, e fui trabalhar por conta própria, com a firma de conta própria. Tinha alguma lavourinha de algodão, de feijão, algumas coisas pequenininhas, mas não dava sustentabilidade, né? Eu precisava crescer mais. E comecei a trabalhar por conta própria para dar assistência técnica aos pequenos produtores no Cinturão Verde de Goiânia, né? Isso aí foi muito bom para mim, porque eu aprendi a fazer agronomia com os pequenos, aprendi a fazer extensão rural, aprendi a fazer sociologia, tudo, e saber qual que é a necessidade, porque não chegar a tecnologia na época, não tinha insumo moderno, era difícil. Eu passei por 3 gerações. Aqui em Goiás, com umas terras são muito ruins, né, muita areia, muito alumínio, então tinha de ter calcário. Então a gente foi com calcário, começou a produzir, aí veio as novas tecnologias, aí veio o plantio direto, aí veio a irrigação, pivô central, e eu passei por tudo isso. Por tudo isso. Então, eu sou da base mesmo, que eu tenho conhecimento é da base. E tenho agora a oportunidade, hoje, né, vou falar, eu sou presidente da Confederação Brasileira dos Agrônomos, talvez seria o meu último cargo que eu vou acompanhar, porque é difícil trabalhar de graça para todo mundo, mas eu tinha um compromisso que eu vejo no Brasil, tende a atender o pequeno produtor. Sim. Nossos colegas aí, eu vejo que a potencialidade de emprego é muito grande. Desde que eles sabem, desde que se unem e façam seus agentes produtivos locais, entenda que a comida está na mesa, em 80% é pequena e média agricultura familiar. Eu quero mostrar para os meus colegas agrônomos que existe mercado de trabalho, né, que é muito importante, que agora com o meio ambiente, você cuidando do meio ambiente, o agro forte, agora com o mercado comum europeu, agora você vê na Europa, é só pequeno que exporta. Já pensou, nós começarmos a exportar frutos vermelhos, eu vejo aí o cinturão, aí no norte, vendendo uva, vendendo frutas, aí, exportando para o mundo inteiro, e nós temos condições de exportar, nós pequenos produtores, eu sou pequeno produtor também, de valorizar mais, colocar uma cadeia, ter escala e começar a mostrar que não é soja. O agro é nosso, é do pequeno produtor, é aquele que coloca comida na sua mesa. Aquele que está lá, faça chuva, faça sol, estou lá trabalhando para que você, produtor, que está nos ouvindo, tenha um pouquinho de tecnologia, tenha um pouquinho de mais de produtividade, que você possa plantar na mesma área, aquilo que você produzir 2 ou 3 vezes mais aquilo que você plantava há um ano atrás ou há um tempo atrás. Então, olha o potencial nosso que nós temos aí na agronomia. E está precisando que todo se fala o seguinte, agronegócio só fala em produtor rural. A CNA é muito rica, os produtores têm muito dinheiro. Veja a associação, nós temos 100 anos, ninguém conhece a Confederação Brasileira de Engenheiros Agrônomos. Porque nós não somos proativos, nós nunca fomos proativos. Nós nunca trabalhamos junto com os produtores rurais, porque eles não pagam. Se eles não pagam, nós somos referência técnica deles. Então nós estamos em conjunto para que nós possamos ser descobertos. Gente, quem está produzindo foi graças à minha pesquisa, graças à minha assistência técnica. Então é importante que nós interagimos, né, não só nos ministérios, como na federação, nas associações dos produtores, nos sindicatos, né, e mostrar a nossa importância de ser líder. Todo agrônomo tem de ser líder e, com a sua liderança, colocar as suas novas tecnologias dependendo de cada cliente. Né? Por isso que eu falo que a sociologia é muito importante, a extensão rural é muito importante, para entender, né, que nós, apesar de estar muito moderno, mas não tem máquina para pequeno produtor. Agora a China está colocando aí, então, mas já começou a ter uma faca, parece que vai ter no Nordeste, de máquina de pequeno produtor, porque não tem mão de obra no campo mais. Verdade. A dificuldade nossa é muito grande, né? E não tem internet, nós não estamos, não dá para trabalhar mais, então não precisa ter internet boa no campo, valorizar o homem do campo, fazer com que nós possamos mostrar, sem nós, não tem comida. Não. O mais importante é a comida. Está falando em terras raras. Bom, olha isso. Mas ninguém falou em duplicar, triplicar a fábrica de adubos aqui no Brasil. Nós importamos 80%. Será que o governo enxerga que nós estamos numa insegurança muito grande alimentar? Porque nós não tem como produzir. Não produz sem adubo aqui no Brasil. E o pior é que a fábrica que tem ainda fechando, né?
Única forma. Agora parece que eu vi alguma notícia do banco da Petrobras, abriu uma fábrica de ureia, importa 80%, de potássio. Nós temos material. Vamos cuidar. Comida primeiro, depois vamos começar a fazer terras áreas, investir em terras áreas. É interessante, né, Francisco? Porque assim. Mas me diz uma coisa, Francisco, assim, voltando mais para essa questão da valorização do engenheiro agrônomo. Você hoje é presidente da Federação Nacional... Da Confederação. Confederação Nacional. Envolve todas as associações e algumas federações do Brasil, né? São 27. 27. E a sede é Brasília. A sede é Brasília e nós estamos mudando o estatuto agora. Onde que o presidente estiver, vai ser na cidade dele, né? Muito mais fácil. Fica. Nossa, gerencialmente falando, né? São carros não remunerados, né? Enfim, é muito caro para Brasília. Então, nós temos uma sede lá, mas para deslocar lá, pagar diária, fica muito caro. Aí a gente ainda não tem ainda alguns patrocínios, alguma coisa. Estou mudando o estatuto agora para nós se tornar um OCIP, sabe? Para pegar emendas parlamentares, pegar alguns patrocínios para que a sociedade, a confederação, não dependa de CREA e CONFEA. Que hoje depende disso. Então nós precisamos ser independentes, nós temos que ser técnico, né? Nós temos que ter uma opinião próxima, e a valorização do profissional é o meu objetivo. É o objetivo, é condição sine qua non para que nós possamos mostrar que se tem produtividade, alguém fez por trás. Quem fez? Pesquisador, quem está orientando no plantio, quem está planejando, porque hoje, independente do tamanho da propriedade, eu sempre falo, CEO, sabe o que é o CEO, né? Aquele que comanda toda a empresa. Para mim, hoje tem empresa pequena propriedade de 2 ou 3 alqueires aí, 15 hectares, 10 hectares, que tem um rendimento de quase 200 mil por ano. Verdade. 300 mil por ano. E lá você tem todo tipo de pessoas que podem dar assistência para a gente. Então a gente não sabe tudo. Mas eu sou de fruticultura, por exemplo, mas tem outra lá, que é de outra olericultura. Então, a gente comanda, né, dentro da propriedade, várias ações de profissionais, né? Então, a parte da tecnologia, está construindo alguma coisa, tem um engenheiro civil, tem um engenheiro mecânico que está orientando na nossa. Então, é importante nós sabermos ter conhecimento e comandar isso aí. Agora precisa estudar. Sim. Está vendo agora no Instagram? Olha, não adianta ter faculdade boa. Se você não cair na frente, ser líder e correr atrás do seu objetivo, você não vai ser ninguém. Emprego só não dá camisa para ninguém. Você tem de mostrar que veio, mostrar outra coisa. Nós não podemos ser despesa no empreendimento. Exato. Sim. Se me contrata, eu tenho que fazer dar lucro. Muita gente fala que muita tecnologia, eu sou contra isso, tecnologia demais, eu quero saber quanto sobra. Exato. Lá nos Estados Unidos, eles perguntam assim, quanto que vai sobrar? Tem gente que faz uns 80 toneladas de soja por hectare. O que é que sobrou? Não sobrou nada. A conta não fecha, né? Não fecha, porque é tecnologia demais, ninguém coloca lá os custos, porque cada propriedade tem seu custo. Esse custo de produção é geral. Então, cada propriedade tem o seu custo. E eu, engenheiro agrônomo, faço parte da produtividade. O que vender, ele tem de me pagar. Eu não posso ser custo para ele. Exato. Eu tenho de estar lá, tenho de fazer ele produzir, mas é porque o salário que vai comigo lá, ele vai me pagar e vai sobrar dinheiro. É essa que tem de ser um engenheiro agrônomo. Se eu for lá só dar custo, não adianta, aí não sobra. Então, o que eu tenho? Eu tenho de fazer, vai me pagar, então vamos reunir com 15 proprietários, 20 proprietários, e a gente vai fazer um arranjo produtivo aí, vamos fazer uma cooperativa, e vou orientar vocês a crescerem. É essa que é a função hoje. Não dá, nesse mercado de trabalho hoje, o produtor só entregando merenda escolar. Não vai. Nossa, essa fala. Se você não colocar outra atividade lá dentro da sua propriedade, fazer união, conversa, porque aqui nós não conversamos com o vizinho, cada um é por si. Lá em Santa Catarina já tem alguma coisa importante, que a criação é outra, né? No Rio Grande do Sul, a união faz a força. Sempre. O pequeno sozinho nesse mundo hoje, não. Porque tem muito consumidor. Se eu produzo um pouquinho, o supermercado não vai comprar de mim. Eu compro só um pouquinho. Eu tenho que ter escala. Então, por isso que eu estou batendo nessa tecla dos arranjos produtivos legais. O arranjo da pinga, por exemplo.
Em São Paulo hoje está vendendo 50% das cachaças que é vendida hoje, São Paulo, porque eles fizeram um arranjo produtivo lá, de pequeno, médio e grande, estão exportando 40% da cachaça no Brasil. Antigamente era o quê? Minas Gerais. Sim. São Paulo se organizou, fez, além da rota do turismo, você vai lá, é igual tem essa rota do turismo. É isso que nós temos do nosso governante para fixar as pessoas no campo, ou para voltar a Castelo do campo, tem de fazer os nossos arranjos produtivos. Não tem outra saída. Não dá para ficar brigando. Não dá para ficar, não dá para plantar um pouquinho e entregar um pouquinho para a merenda e o resto. Se nós unidos podemos produzir 3, 4, 5 vezes mais e ter alguém que compra. Brincar de faz de conta, né? Você vai sempre lá sem entregar merenda escolar. E muda prefeito, e muda governo, você não sabe. Você tem que ter um planejamento para 3, 4, 5 anos. Agora, só com união, sozinho não ganha. Pequeno no Brasil hoje não funciona mais. Não funciona. O pequeno vai ser massacrado. E você falando isso, lembra a questão a gente tem insegurança jurídica, insegurança estrutural, insegurança econômica, que faz tudo isso acontecer no final das contas, porque quando você soma um pouquinho de cada um, é esse resultado, né? Porque a grande questão é por que as pessoas vão assumir responsabilidades se elas não sabem das consequências daquilo que ela está fazendo. Então, por que eu vou investir nisso, né? Por que eu vou me envolver com isso se eu não sei do retorno? Igual você falou o exemplo de antes. Eu estou produzindo para ganhar o quê? Por que eu vou produzir? Então, às vezes é aquela coisa, né? A pessoa vai preferir, principalmente quando fala do pequeno produtor, quer dizer, então para que eu vou trabalhar nesse setor? Se eu posso ser empregado de uma indústria, pelo menos eu sei que eu vou ganhar X salário, né? Então, até para incentivar essa questão mesmo da agricultura, né, entra nessas questões, porque como nós falamos antes, a questão dos fertilizantes, o maior gargalo que a gente tem hoje no Brasil não é a matéria-prima, mas é realmente o processamento dessa matéria-prima para transformar ela, né, no adubo que a gente precisa na lavoura. E aí é essa parte que a conta não fecha, por isso que aí a Mosaic fechando, empresa, né, que foi uma notícia inclusive dessa semana, né, de ontem eu estava lendo. Então, assim, é realmente uma coisa que desfavorece, desestimula, né? E eu penso que, igual você está falando, bem alinhado com o teu pensamento mesmo, Francisco, com essa questão do profissional, né, de ser um cara que vai lá, que entende a necessidade, que senta junto, que discute junto, que busca junto uma solução. Uma solução de acordo com a capacidade de cada um. Exatamente. Né? Faz toda a diferença. Você sabe, só interrompendo um pouquinho. Não, fica à vontade. Quando teve a questão aí dos Estados Unidos, aumento de frutas e outras café, outra coisa, cortou tudo. Eu, empresário, não posso vender só para um. Eu não posso vender, porque se eu quebrar, eu quebro também. Exato. Quanto tamanho do mercado? Aí isso se viu agora para aumentar. Aí o governo começou de aumentar, correr atrás do prejuízo e abriu não sei quantos mercados para os produtos nossos. Dá mais trabalho? Dá, mas dá mais segurança. Exato. Né? Dá trabalho, mas você tem segurança. O importante é a segurança daquilo que eu vou vender. Se os Estados Unidos cortou, então tem outros produtos, então você não pode. As multinacionais hoje que são inteligentes, elas não trabalham só com produto. Elas trabalham com centenas de produtos, porque dá problema num, o outro salva. Isso. O produtor rural também tem que ter os arranjos produtivos, tem de ter isso. Nós temos de exportar, ainda mais agora chegando no mercado comum europeu. Olha o volume que tem para ser exportado. Frutas que produzem aqui não produzem lá. Não produzem lá. Olha a potencialidade que agora o governo tem de ajudar, subsidiar, né? Deixa eu plantar. Agora, me ajuda a vender. Exato. Meu problema é vender aquilo que eu produzo. Eu só estou pedindo uma ajudinha, paga um técnico para mim, para orientar eu vender, para fazer uma cadeia, o que eu posso fazer? Porque não adianta eu plantar, eu não tenho como vender, eu só sei plantar, eu só sei produzir bem, mas eu tenho que ter alguém que possa me ajudar a vender esse produto que eu planto. Então, é isso que é importante do governo. Não me meta
no que eu faço. Me dá assistência técnica, o pessoal pode unir, pagar particular. Quando está dando dinheiro, todo mundo faz. Eu quero ajudar, porque eu não tenho capacidade, eu não tenho estudo para vender. Eu sou produzir. Aí que tem que entrar o governo federal, os governos estaduais e os municipais. Já tem isso no Brasil muito, fazer o CIP municipal, para começar a vender nos municípios, porque o CIP federal é muito difícil, mas o CIP municipal, o CIP estadual, depois é um passinho para chegar no CIP federal para você exportar para o mundo. Mas nós temos que começar, não tem? Nossa prefeitura tem de ajudar lá, ajudar a tecnologia lá, começar o CIP municipal. O prefeito tem de chegar a isso. Tem que ter um CIF lá, para que ele comece a vender dentro do município, fora do município. Aí o Estado entra, autoriza ele a vender dentro do Estado. É um pulinho de pegar, depois a autorização do CACES e pegar, porque está quase tudo pronto, é só ajuste. Porque ele vai ter dinheiro, vai ter grana para investir, para fazer o CIF nacional, sabe? Só depende da boa vontade, de planejamento, e enxergar esses baluartes que são nossos produtores rurais. Nossos produtores, nós temos que ter tratamento, e eu vejo que nossos colegas que estão no campo, chuva, sol, né? Eles têm que dar uma mudada. Eles têm de sair, estudar mais, eles têm que começar a ler mais, tem de informar como é que está fora, o que tem de novidade aí. Novidade tem demais. Frutas vermelhas é o máximo que está dando lá. 27 municípios aqui em Goiás, e vendeu uma caixinha de frutas vermelhas, 10 sacos de soja. Exatamente. Então, e quanta gente emprega? Na grande lavoura, não é que eu sou contra a grande lavoura por causa da exportação, mas a grande lavoura nem o operador tem mais. E aí a dependência de um mercado quase que único, né? Que é outro problema. Então, o pequeno, ele tem a possibilidade de supermercados. A questão hoje do pessoal que mora em cidade grande está pensando no orgânico. Lembrando, né, Francisco, que a nossa legislação ela aceita produtos químicos no orgânico, mas com uma certa dosagem. Então tem um mercado muito grande. A questão é como você falou, eles não entendem a logística, eles não sabem onde colocar excedente de produção, aquela fruta que não é bonita, o que ele pode fazer o produto final daquilo, o que ele pode, uma geleia, uma fruta seca, uma fruta cristalizada, um tipo de doce, né? Pesquisar o que pode acontecer. Mas tem que ter um técnico por trás disso, né? Isso. Tem um técnico por orientar. Tem que ter um estudo. Tem que ter alguém que realmente... porque ele dá conta de fazer, tem boa vontade. O que está faltando no Brasil é a valorização mesmo. O Senar tem um trabalho bom. Agora, não compare Senar com a Emater. Sim. A Emater é extensão rural, tá lá. O Senar está trabalhando agora uma outra pegada, orientando eles a separar o CPF do CNPJ. Tá? Ter gestão do seu negócio. Os pequenos negócios, seja em outro lugar, não vai para frente porque ele não tem gestão do negócio em qualquer lugar no mundo. E não tinha ninguém que orientava os produtores rurais a fazer a gestão da sua propriedade. Né? Aquilo para plantar isso, aquilo para plantar isso, para plantar isso. Geralmente 30 produtores que cada técnico toma conta, para que possa ser uma empresa, não precisa ser CNPJ, mas ser uma empresa de financiamento, pega um dinheiro lá, pois não, a firma pequena tem que ter uma retirada, não tem? Eu tenho que estabelecer, eu posso tirar 3 mil por mês. Se ele tirar mais, ele vai aumentar a sua custo de produção, está dentro do seu custo de produção. Então tem de saber, já tem o mesmo Sebrae. O Sebrae não ajuda as pequenas empresas? Sim. Não ajuda a fazer negócio, pessoa de 2, 3. O Sebrae está incentivando muitas pequenas empresas, tantas pequenas empresas vai haver. Então, precisa ter um órgão, o Sebrae precisa ter uma parte agrícola dele. Aí parece que o Senar chegou a isso, está trabalhando sobre isso, mas está faltando muita coisa boa. Está incentivar o cooperativismo, incentivar a união, porque tem que ter escala. Né? Para você sair da sua propriedade e tem que conversar com outro vizinho. Né? Meu vizinho é meu parceiro, não é meu inimigo, não é meu concorrente. Ele tem que ser meu parceiro. Diferente do comércio, né? A gente sabe que aqui para nós, Francisco, né, a região Nordeste, a região Norte,
não têm a cultura do cooperativismo. Eles não entendem ainda o que é literalmente cooperativismo, né? Eles acham que o cooperativismo é só eu me associar e pronto. Eles não têm a essência do que eles podem ter mais força para negociar produto, para negociar venda, para negociar até a forma que eles vão colocar esse mercado, se é no supermercado, se é para o colégio, como você falou na questão da merenda, né? Uhum. Então, falta mesmo essa informação correta do que é o cooperativismo. Falta essa imersão para as pessoas saberem, porque a gente sabe que nas regiões do Sul é muito forte. Então, é a força que eles têm realmente, né? De se juntar e claro, é toda uma organização, presidente, vice, aquela coisa toda, tem que ter... Mas é baratinho. É baratinho, sim. Tem resultado. Porque não recebe, por enquanto não recebe, é só ter organização e método. Então, eu falo muito, antes do cooperativismo, nós temos que colocar nos arranjos produtivos. E aí existe bastante arranjo produtivo. Uhum. Né? Mas só que não tem a união entre eles. Eu fui numa exposição ali agora comigo, é muito grande, eles deram espaço para o pequeno produtor. Cada um vendendo uma compota. Né? Cada um, sabe, tem 10 tipos de compota lá, eu não sei, por que não faz uma? Eu vou fazer esse tipo de compota, outro vou fazer esse tipo de compota, outro vou fazer esse tipo de compota, faz a união, e eu ia comprar as 10. Sim. Mas ela é tudo igual, não sabe o que eu compro, aí fica aquela concorrência entre eles, não tem orientação. Como diz, a gente tem tanto subproduto que poderia ser feito e dar diversidade e fazer com que a pessoa, ao invés de levar um, levasse os 10. Sim, tem. Por exemplo, eu vou produzir palmito, você produz palmito, eu vou produzir isso aqui. Então, tem de ter esse arranjo, que chama-se arranjo produtivo. Organização. É o início de uma cooperativa. A associação eu não gosto muito, porque não tem essa responsabilidade. Uhum. Cooperativa tem suas normas, nem sua diretoria, ela tem que prestar conta, recebe né? Ela tem uma finalidade bem clara. E a associação paga, porque não dá para trabalhar na cooperativa de graça. Uhum. Você tem de pagar, você tem que tirar um pouquinho de cada um, pagar para que as pessoas possam trabalhar para mim. Eu vou produzir. Eu tento soltar um pouquinho de dinheiro, você vai trabalhar para nós, para o conjunto. Então, cada um tira R$200 por mês para pagar lá, um cara para trabalhar para nós, porque eu não dou conta de pensar em vender. Uhum. Essa pessoa que está lá vai vender, vai organizar, vai fazer os processos produtivos e fazer a pesquisa para que nós possamos chegar. Isso vai ter de fazer no Brasil. Não tem jeito. Aqui em Goiás também não tem essa cidade, Mato Grosso não tem, mas eu estou sentindo aqui na agricultura familiar que já tem algumas pseudos cooperativas, está faltando incentivo do governo de colocar um dinheirinho lá, não vem gastando com o Banco Master, joga dinheiro, pega dinheiro e joga tão pouquinho, ou que eu falo aqueles bilhões, já pensou esses bilhões aqui, meus pequenos produtores aqui, gente, né? A diferença que ia fazer na vida, né, de tantas já famílias. Pensou? É bilhões. Igual você está falando, quer dizer, essa necessidade de ter realmente uma equipe multidisciplinar, porque aí, na verdade, tem a ver. As pessoas não têm o conhecimento de gestão, elas não têm conhecimento financeiro de organização. Especificar, né? Exato, que eu ia falar, porque assim, é o financeiro para comprar e o financeiro para vender. Para falar de vender, tem que precificar. Para falar de comércio, tem que ser um cara bom de relacionamento, bom de negociação, porque ele tem que chegar lá, avaliar mercado, reconhecer mercado, ver o que dá para fazer, avaliar se é compota, se é chimia, se é doce, se o que vai ser, né? Então, qual é esse mercado, né? O que o mercado quer comprar, né? Porque assim como a gente pode criar mercado, às vezes o mercado tá ali. Só querendo que você leve, mas ninguém oferece. Mas aí é que entra o governo. O governo é primordial, sabe, nessa educação. Porque fica caro. E vai colher muito com isso, os produtos vão diminuir de preço, vai ter escala de produção. O governo tem de acordar, né? Ele fica pensando água, mas tem algumas vezes. Então o Ministério sabe da Agricultura Familiar. E o pequeno? E o médico está na mesma coisa. Está naquela situação horrível. Não tem crédito, não tem regularização fundiária, sabe? Esse é outro tema.
Pelo amor de Deus, faz um mutirão, regulariza o fundiário. Ô, doutor juiz, te ouvindo aí, Ministério Público, sem terra, minha terra, eu não dou conta de 200, tem que ser minha. E o orgulho que as pessoas têm de ter sua carreira e poder dar, não sei, nem garantia, porque nem pode tomar terra mais, mas pelo menos que casa é minha, quem casa quer casa, né? Exato. Saber que tem um lugar, né? Tem um lugar que eu posso passar para o meu filho e dar continuidade, que não tem condições de outra pessoa chegar e tomar dedo. Então, a segurança é muito importante, né? Nesse sentido de você fazer esses arranjos. É que, na verdade, também criou no Brasil a ilusão que o agro é só o Max. É só as feiras, como você falou da Comigo, é só AgriShow, e aí as pessoas, inclusive o próprio governo, ele só enxerga esse agro que mostra ser grande, que de vez em quando a gente vê propaganda, que também não é errado, né, galera? Mas esquece, né, do produtor de tomate, de alface, de alho, de cebola, de pimenta, e há uma lista gigante aí de produtos, hortifruti, e não pensa, Francisco, na verdade está faltando, apesar de que a Embrapa é maravilhosa nesse sentido, mas é difícil. Não dá conta, né? É difícil, até você falando da Comigo, a gente está vendo assim um efeito contrário a algumas feiras grandes, né, Diana? Inclusive aqui para cima, algumas empresas não vão participar de algumas feiras, estão escolhendo quais feiras. Por quê? Foi a primeira vez, eu não sei se você viu essa matéria, né? Inclusive tem no Mais Goiás, que o presidente 50% a menos. Exatamente, que o presidente da Comigo veio a público falar isso. Porque antes era aquele, mas girou tantos bilhões. E agora foi a primeira vez que eu vi. E olha que a Tecnoshow Comigo, cara, é uma mega de uma feira, né? Então, assim, que pega aí toda a região centro-oeste, não é só o pessoal do Goiás que participa. Então, assim, ele veio a público e eu acho que isso vai começar a abrir muito os olhos do pessoal. É um sinalzinho. Exato. Eu sempre falei, né, eu tenho muitos artigos, falei assim, não é só produzir. Os fazendeiros hoje têm muito crédito e se endividaram, e a soja não aumentou, o dólar está caindo, então o custo operacional não se paga. Não. É igual quem vai pôr comida na minha mesa, né? Porque lá, comigo é soja, é algodão, são o que eu falei no começo, né? São produtos de exportação. Sim. Eu quero saber a comida. Exato. Verdade. Cadê o tomate do dia a dia, né? Arroz está numa situação difícil lá no Rio Grande do Sul, lá só pequeno produtor, né? O governo precisa olhar diferenciamente, porque precisa ter um estoque regulador, né? Precisa pagar, porque os Estados Unidos não estão mais produzindo arroz. Exato. Então, é difícil isso. Então, arroz é comida do brasileiro. Ainda mais o pessoal que mora na periferia, todo mundo, não é comida de rico. Mas rico é pouco. Tem pouco rico. Nós temos muito trabalhador, sempre comer arrozinho, não dá conta de trabalhar, comer arrozinho. Isso não tem substância. Então, o estoque regulador do arroz devia ser igual a azeitona na Europa. Sabe? Tem um toque regulador para manter o preço, para dar sustentabilidade. E esse ponto é super importante, porque aqui a gente tem essa realidade, inclusive, do arroz. E o que acaba, inclusive, fazendo, que já aconteceu, a gente vê todo ano acontecendo, a gente até tem alguns produtores que ainda arriscam lá no primeiro ano de área plantar arroz. Mas somente e exclusivamente nessas situações, e tem uns que nem nessas já não estão mais fazendo, exatamente por causa do preço, porque no ano o preço está lá 150, no outro ano está 40. Então, assim, como é que você vai ter um custo operacional se você não sabe o que vai ser a remuneração, né? Então, essas realidades são incoerentes, né? Meninas, é o seguinte, por isso que precisa de um técnico, precisa de orientação. Eu vi a entrevista da Tereza Cristina, ela falou assim, o Brasil não tem planejamento do agronegócio, sabe? Não pode deixar de plantar o que é produtor, plantar aquele arroz, porque aquele lá a produtividade é muito pequena, fora do arroz irrigado.
que é uma produtividade espantosa, né? Em relação. Então, ele tem que plantar um outro produto. A mandioca, por exemplo, é o melhor produto se plantar para pequena e média produção, gente. A mandioca tem de tudo, você pode fazer tudo. Eu tenho um exemplo aqui, em Goiás, que é a comunidade do Cará. Era associaçãozinha, hoje tem uma cooperativa que exporta fécula, exporta farinha, exporta polvilho, né? E os produtores têm um carrinho em casa, já tem a casa melhor, transformar isso aí de associação numa cooperativa e está exportando. Até o aeroporto lá perto está construído para começar a exportar. Então é organização e métodos. Teve apoio da prefeitura. A prefeita lá de Bela Vista, que é Bela Vista, ela ajudou nessa parte de cooperativismo, ela foi prefeita, ajudou e transformou a região todinha. Então é importante o Estado intervir na potencialidade, porque cada um tem um dom. Exato. Lá tinha um dom de produzir mandioca, e tem vários tipos de produção de mandioca que você pode produzir. Não dá para você fazer só para um tipo. Você tem que saber que tipo de mandioca nós podemos produzir para exportar. Né? Aí que entra o técnico a viabilizar onde vai ter o mercado. Vamos poder ir, porque Paraná não produz isso. O que está produzindo no Paraná não está sustentando o Brasil. Não, isso tudo é análise, né? Por isso que tem gente do governo que planeja, pensa, e olha para nós, pequeno produtor, fala para nós, a dificuldade é muito grande. Ainda pega um trator, dá um trator, deputado dá um trator, é bom. E aí? O que o trator vai facilitar ele fazer a mesma coisa, só que vai adiantar o serviço, mas não tem uma política, né, de maquinário. Aí, emenda parlamentar, dá um trator na carreira. E aí, facilita para ele. Mas a política de riqueza, de dinheiro, também a política de dinheiro, riqueza em campo. Chega de miséria. E nós temos que conscientizar nossos produtores rurais, eles são responsáveis, o negócio é grande, mas 80%, eu bato na tecla, 80% da comida está no pequeno, médio e agricultura familiar. 80%. Não tem que conversar mais. E 90% da população depende da gente. Porque a população que trabalha no campo hoje, 3%, no máximo 4%. Não trabalha mais que isso. Porque são terras grandes, produtividade de obra alta, mão de obra muito especializada, e o restante. E os colegas nossos que vai formar, onde eles vão? Exato. Era justamente isso que além desse questionamento seu, eu ia entrar, o que esperar quem está hoje nos bancos de sala de aula do curso de agronomia, o que esperar? Porque você veio de uma geração que o Brasil estava bombando na agricultura, foi aquele auge do início da Embrapa, né? Você se formou em 1980, quer dizer, estava com 10 anos de Embrapa, era o auge do extensionismo rural que foi deixado de lado, assim, eu não vejo mais aquilo de mostrar, de não tirar o país do campo, né? De não tirar, porque daí na década de 80 começou essa questão de eu não quero mais ficar na roça, eu quero morar numa capital, eu quero morar num lugar que eu tenha TV, eu tenha médico, e aí foi inflando, o campo ficando ali parado, né? Alguns poucos herdeiros, não vou nem dizer na época sucessores, eu vou dizer herdeiros, que tinham aquele bichinho lá plantado dentro, que eu falo que muitas vezes o produtor rural, ele tem aquele bichinho que vai ter uma hora que aquele bichinho vai morder ele e falar, opa, eu quero voltar para a terra. Eu sou importante, eu coloco comida na mesa das pessoas, mas eu fico me perguntando, sabe, Francisco, o que será? Né? Porque o foco e essa geração é uma geração que ela quer tudo para ontem. Só que você não. É a geração Z. Você não produz um pé de jabuticaba para ontem, filho. Você vai ter que esperar, né? Não é assim também, não. Você tem que esperar para produzir, tem que esperar a chuva, tem que esperar o sol, tem que esperar o que vai acontecer. Projeto de irrigação. Exato, projeto de irrigação. Não é da noite para o dia.
E aí eu me preocupo muito com isso, porque tem uma onda também de para que fazer faculdade? Você já está ouvindo essa também? Sim, eu tive até nós estamos instituindo o selo, né? O selo das faculdades melhores aí, né? Selo de acreditação. Mas o grande problema que eu vejo hoje é o seguinte: muitos alunos que entram na agronomia são alunos pobres, eles não dão conta de terminar o curso. E nas federais e institutos federais, 30% é evasão. Por quê? Porque o curso é 5 anos intensivo. Puxado. Não, é puxado. Eu fui 5 anos de intensivo. Então, eu tinha condições do meu pai de me manter. Então, precisa o governo ter uma bolsa escolar. A ideia que eu vou soltar aí para o presidente, quem vai ganhar a eleição agora, para os cursos de agronomia especializado das federais. Que esse vai ficar só esse. Os outros estão fechando tudo. A distância está fechando tudo. Nós estamos aqui analisando, todos estão fechando. Né? Ganhar dinheiro demais, agora estão fechando. Não colocou produto bom no mercado. Não adianta colocar produto que não tem experiência, não adianta. Então, fechou tudo. Então, precisa ter uma bolsa para o estudante mais pobre da agronomia. Ponto. Para ele poder sobreviver, porque a família é pobre, tem de estudar, e larga a agronomia e vai trabalhar. Então, e nós precisamos de profissionais. O governo tem que entender isso, nós precisamos de tradicional. Ele não está pagando para fazer o segundo grau, mas para quem vai pagar para orientar, para dar a segurança alimentar? Então, subsidiar os alunos de agronomia que têm condições financeiras ruins para ficar na faculdade. E nessa agora é outra tecnologia, as faculdades pararam no tempo. O salário deles aumentou muito, o salário dos professores, estão pagando bem, mas elas não estão conseguindo ensinar, colocar para o aluno o que está hoje. Esse selo que nós estamos colocando, a faculdade só vai ganhar ele se ela tiver integração com a indústria, integração com a sociedade, para ganhar, porque se não tivesse integração, essa participação, voltar àquela universidade, e tem que correr, porque o federal é difícil demais. Né? O Instituto Federal não tem recurso, para movimentar dinheiro não tem. Então, tem de fazer com que as faculdades melhores, pelo menos 50%, o resto é o aluno. O aluno tem de pensar, já tem de começar a se planejar e especializar. Nós temos médicos que cuidam de todos os órgãos nossos, né? Quem é o médico das plantas? O próprio. Exatamente. Então, eu sou especialista em morango. Ou alguns frutos daquela família. Aí eu tenho que dar solução para isso. Não dá para ser genérico mais. A agronomia não dá mais para ser genérico. Você tem de saber irrigação, você tem de saber planejamento, você tem de saber tudo da agronomia agora é especialização. Agora, não trabalha com um produto, você trabalha com a família do produto. A vantagem é essa. Porque o médico trabalha com o coração, né? Não, nós trabalhamos com a família de plantas ligada a ela, que você apercibe todos, mesmo sintoma, tudo para você trabalhar. E essa família dá vários frutos, várias variedades de fruta, minha família. Então, você vai tomar tomate, tem a família do tomate, as cucubitáceas, aí você vai, né? Várias famílias que você tem de especializar nessa família. Tem várias variedades que você pode plantar e dá, né, condições de ele possa plantar nessa família aí, tem outra coisa. Hoje que eu vejo aí a hortaliça embalada, você pode embalar, o produtor mas tem que ter orientação, todo mundo está comendo um pouco, não tem tempo, trabalhando mais, então olha o outro lá, como é que está o mercado? Exato. Olha você. Francisco, me explica uma coisa, até para realmente, acho que até para as pessoas também entenderem as diferenças. Quando a gente fala das representatividades, de modo geral, a gente tem o que seriam os conselhos dentro dos estados, a gente tem a representação federal e tem a confederação, né? Cada um é diferente. O que cada um atua, até para as pessoas entenderem onde o Francisco atua e como que é, porque você tem falado muito sobre essa questão da importância da representatividade e tudo mais, desse trabalho, né? Essa coisa, principalmente a preocupação realmente com o pequeno produtor, que é inegável a importância, mas só para as pessoas entenderem a importância, inclusive, né, que você, até o início da tua fala, né, que é essa importância da representatividade. Então, o que cada órgão desse, cada setor, como que ele atua, porque de modo geral, depois no final todo mundo atua meio que em conjunto, né?
vão somar forças ou não? Por favor, esclareça pra gente. Eu quero agradecer essa pergunta sua. Quero agradecer. A Confederação trabalha no Brasil. Certo. Várias associações, você vai lá no Acre, tem 300 agrônomos. Você vai lá no São Paulo, tem 20 mil. É diferente. Então, e eu preciso levar oportunidade para todas. Concorda? Uhum. Então, o que é? Nós estamos lançando a agronomia 3C. O que é 3C? Comunicar, ensinar o agrônomo a sair da porteira e comunicar, conectar. Eu estou fechando com o banco um financiamento de R$10 mil para comprar um laptop e uma antena Starlink adaptada no carro para ele andar. Tem tecnologia única que for, independente se tem internet ou não. Ele tem de fazer internet com os grupos dele de WhatsApp para orientar, porque ele não sabe tudo. O médico vai ali na esquina e vai lá, tem outro médico. Eu estou a 200 quilômetros, eu tenho que dar uma solução. Eu tenho que estar a internet ligada comigo. Então, é comunicar, conectar e capacitar. Vou no médico, tem lá, curso todo ano ele se capacita. E nós não fazemos isso. Então, o que a Confederação está fazendo? Lançando essa agronomia 3C. Amanhã eu tenho uma live, sexta-feira eu tenho uma live. O Senai entrando, um curso que vale R$3 mil que dá para os alunos dele, para dar para todos os agrônomos oferecidos nas entidades de classe de curso de administração de propriedade rural. Custa R$3 mil. Nós vamos dar de graça. Seja para São Paulo, dependendo do número de profissionais, nós vamos dar mil vagas. E oferecendo também de graça uma IA do setor rural, sabe? Eles gastaram R$10 milhões. Eu fui conversar com eles, o que adianta vocês, é um órgão sem fim lucrativo, atrai os seus produtores, e nós, você não dá conta de todo mundo, você não quer ajudar os agrônomos que não tá trabalhando com vocês, fazer esse mesmo trabalho que vocês estão fazendo? Então, me dá um curso de capacitação, eles não cobram nada, então me dá de graça. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo em geral, esse é o primeiro trabalho aí de dentro, é muito grande, porque nessa plataforma de curso, dentro da plataforma, como falar em público, como se postar na liderança lá dentro da propriedade. Você vai chegar a cabeça lá, chegar lá, você tem que saber gesticular, fazer com a mão e capacitar, interagir, cursos rápidos. Se quiser especializar, aqui mas eu vou oferecer cursos rápidos para que nós agora pense. Vamos trabalhar. E é isso que nós temos que levar isso para as associações. Fazer que elas comecem a entregar alguma coisa, algum produto. Se eu não entregar nada, ninguém vai ser sócio meu. E talvez ela é tão pequena que não dá conta de fazer isso. E a função da confederação é levar para ela, principalmente para as menores, condições para que o profissional se capacite também, independente de ser aqui em Goiás, no Mato Grosso, ou no Pará, ou no Maranhão, ou no Ceará. Ou seja, vamos capacitar todo mundo e dar oportunidade. É essa que é a função. Pegar o dinheiro e distribuir, principalmente para as associações menores que precisam mais de auxílio humano do que as maiores. É essa que é a função de você. Eu já fui presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos aqui. Eu lembro, eu também sou um cara tirado também, eu tinha até debate de governador, eu fiz aqui, ué. Isso não existe mais hoje, né? Sim. Né? Então, o que é interagir no município? Você vê, de verdade, né? Quantos projetos tem nos municípios? A maioria dos profissionais são engenheiros agrônomos no município. Tem projetos que podem ser elaborados, não só de agronomia, outros tipos de projetos, que o agrônomo tem capacidade de fazer e não faz. Porque não. Isso eu estou fazendo um convênio com a Federação Nacional dos Municípios para mostrar para ele tanto de projeto que tem e não sai dinheiro que podia ser feito para o agrônomo. Sabe? É começar a espalhar isso. O município ajuda o prefeito ali. Porque nós temos pelo menos um agrônomo em cada município. Tem. De nível superior, é um médico e um agrônomo. Exatamente. O médico Isso é um e um advogado. Advogado não, o médico e um agrônomo. Então, o que eu preciso? Prefeito, tem uns trabalhos aqui, ajuda, ele estudou, especializa, vai lá, tem IA aí para ajudar a fazer os projetos e trazer recursos para o município. Está sobrando dinheiro para o pequeno município, está sobrando dinheiro por quê? Mas não tem quem faz projeto. Tem quem faça. E nós agrônomos, estamos lá e tem capacidade, nós fizemos administração de empresa, nós fizemos economia, sabemos estudar e correr atrás de fazer esses projetos. E saber pegar pessoas para ajudar a fazer também.
Pode ir, o prefeito não pode sair, mas ele tem inteligência, vai no outro lado, daí conversa, o contabilista para fechar. Ele tem que saber dialogar, mas ele tem que ser o líder, né? Ele tem que ser o líder. Quem vai ser o líder nosso? Está faltando ter essa vontade, ser liderança, ver qual que os projetos, esse da confederação, nós vamos também alastrar e comunicar. Agora tem que sair da porteira. Não dá para ficar na porteira, não. Tem que sair do papel. Dá para ficar ali, né? Arroz com feijão não existe mais. Quem quiser sobressair, né, idealista, tem de sair para ganhar dinheiro. Não com ideologia, mas já fui muito. Eu ia falar, né? Acho que você passou por todas essas gerações, né, Francisco? Mas agora o fato dessa atuação, ela realmente essa integração, essa participação nessa questão da representatividade, ela realmente, o fato de você ter permanecido, porque eu acredito que o maior desafio, na verdade, é exatamente esse, porque de modo geral a gente vê algumas pessoas que se envolvem com algum tipo de representação, mas em algum momento elas largam, né? Porque uma coisa que você falou, não tem remuneração, você tem que gostar do que você está fazendo, né? Até porque você tem que ter a tua atividade paralela, né? Igual você falou, o deslocamento da questão da sede, né? Ser uma sede geográfica, né? Em razão do presidente, é algo extremamente positivo, porque realmente agrega para que outras pessoas em algum momento também assumam esse papel, porque realmente você falar assim, não, a sede é Brasília, tá, e aí, como é que faz, né? Então, ao invés de aproximar, afasta, né? E aí eu vejo que realmente, assim, a gente vê que os últimos 30 anos, e aí você tem quase 50 só de profissão, né? Então, assim, você tem muita experiência. Você viveu todos esses tempos, vamos dizer, né? Toda essa mudança que aconteceu e essa mudança que está acontecendo. Tem geração de tecnologia. Tem muita diferença, Tem geração de tecnologia. A forma de comunicar é diferente. Vou dar um exemplo para você. Eu fui presidente da Multa. A Multa é a caixa de assistência do nosso sistema Confea-CREA. Eu já fui diretor. Eu sempre briguei, sabe? Esse povo não faz nada, eu fico aqui, tá dependendo da série, tá sem dinheiro, é estado que tem pouquinho agrônomo, pouca RT, não tinha dinheiro para nada, levantar 5 horas para pegar um recurso emprestado, sabe? Aí eu vou assumir. Aí eu cheguei lá, tinha um bundão de dinheiro na conta, eu escolhi 12 estados, com a caixa pequenininha, coloquei 22 milhões lá. 22 milhões para emprestar, que o dinheiro está lá na sede, e eles faziam, ficar lá dentro, não saía. Pôs na mão dos diretores, 22 milhões para emprestar, porque ele é igual, eu sou aqui em Goiás, por que mora lá em Roraima não tem direito de pegar o dinheiro? Não vai pegar quando tem que, mas um dinheirinho tem condição de pegar. Então o que eu fiz? Peguei e descentralizei e coloquei grana, né, para que os nossos profissionais, nossos colegas, aí agrônomo, engenheiro, tudo, possa também de um dinheiro subsidiado. E o dinheiro estava lá em Brasília, 22 mil parado, lá no engenheiro de juro. Mas juro para quem? Tá juro para quem, né? Porque não é o juro que vai favorecer, é o dinheiro na conta que vai favorecer a pessoa multiplicar, né? Aí esse pessoal fala assim, não quebrei, deixei muito dinheiro na conta, que dá para manter a sede, mas eu tirei o dinheiro de lá para não gastar à toa. Joga lá na mão, põe na mão do nosso cliente, que é o nosso sócio, que é o engenheiro. A gente fala muito aqui, inclusive já teve uma entrevista nossa, explicando até para os agrônomos mais jovens a importância de se associar, a importância de fazer parte e também os benefícios, né, da mútua. Nós tivemos um bate-papo sobre isso aqui para falar tudo de benefícios que a mútua traz também para o engenheiro e para o agrônomo, né? Porque além do empréstimo, já você com R$160, você tem direito a um seguro, né? Um seguro de vida, se for morte natural, 30 mil, se for acidental, 50 mil, já R$160 por ano. Fora o plano de saúde, né? Fora os planos de saúde, fora outros. Nas farmácias tem desconto na Drogazil no Brasil inteiro, de 30% a 40%. Então, é um benefício que as pessoas
É 160 dividido por 360, quanto dá por mês? Dá nada. Não tá dando, não dá uma cerveja. Aí as pessoas, quando você faz planejamento, não tem que pensar em mês, tem que pensar em ano. A longo prazo. Se for pensar em mês, não, você tem que pensar o que eu vou gastar no ano. Eu vou gastar no ano porque eu divido por mês. Só R$3, eu vou gastar. Então você tem que ter planejamento na sua vida e pensar, pega o que do ano, divide por mês e faça seu trabalho. Mas, Carol, eu vou voltar aqui para o tema do... E aí, tá ouvindo? Tô ouvindo. Ok. Daí, Francisco, quando a gente fala, né, dessa questão, quando você fala da questão da prefeitura, porque eu sou da opinião assim como você, vamos deixar cada estado, cada município viver a realidade do seu município, né, viver o que é do seu município. Mas uma coisa que nós vemos muito é quando troca a gestão, né, municipal ou a estadual, eu tenho um compromisso de dar, de repente, um secretariado, mas eu não pego para a Secretaria da Agricultura ou da Agricultura Familiar um profissional, ou um técnico ou um agrônomo. Eu tenho uma outra obrigação. Então, isso, na minha opinião, também não ajuda. Né? O secretário de Agricultura do Estado, vamos supor, de repente não é da área. Então é uma pessoa que não vai saber fazer nada, ele não vai saber convidar as pessoas certas para orientar, para trabalhar, para fazer. Então, isso também, para mim, é uma questão que faz falta. Assim como, quem vai ser da Secretaria de Saúde? Cara, tem que ser, no mínimo, uma pessoa da área, dentista, enfermeira, mas tem que ser da área, não pode ser alguém que eu tenha uma obrigação de dar um cargo, porque eu fiz um compromisso anterior à minha campanha. Infelizmente acontece isso. Eu sou uma pessoa, porque eu fui presidente de CREA, eu fui secretário de infraestrutura de Goiânia. Eu fui o melhor secretário, desculpa, mas tem gestão. Sim. Eu tinha as pessoas certas para fazer certo. O engenheiro civil fazer isso, eu tinha comando, tinha visão do local. Então, primeiramente, não é política, é gestão. Isso. Tem que ter gestão e conhecimento. E o cara que tem gestão e conhecimento vai atrás. Se o cara for inteligente, é claro que ele vai melhorar aquilo que já tem, não vai começar do zero. Né? O que está faltando no Brasil é isso. Sabe? Eu entreguei o CREA, o melhor CREA do Brasil. Acaba de escrever o CREA. Para se valorizar próprio, eu tenho tem as pessoas que têm um ciúme de mim, eu não sei porquê, sabe? A gente deixa a coisa arrumadinha, a gente estraga tudo. Meu Deus do céu, gente, aproveita coisas boas, melhora. E diga-se de passagem, né? Eu espero que as pessoas escutem isso que você está falando, Francisco, e levem isso para a questão de que nós estamos num ano político. E que a gente não vive de promessa, né? Porque, assim, essas questões de gestão, na grande maioria, estão associadas a projetos e projetos que muitas das vezes não vão para frente, né? Ao invés de deixar quem quer realmente trabalhar, né? De ver uma coisa indo para frente, né? Seja um CREA, seja o Brasil, sejam setores, né? Porque cada setor tem sua representatividade, né? Tem a CDL, tem o SEBRAE, tem, enfim... São N representatividades, né? Não tem tanta. Agora, o governo só funciona com pressão. Só. Aí que entra a liderança fora, ser líder, juntar com o CDL, juntar com o seu... A gente tá dando certo, vamos pressionar o prefeito. Aí sim funciona. Se deixar cruzar, tô mania de cruzar o braço. Não, você tem que ser líder, você tem um compromisso. Você tem que ter um idealismo também, como município. Mostrar, né, a parte social. O sempre falou, deixa marca em qualquer lugar que você passar. Exato. Deixa a marca. E marca em qualquer lugar que eu vou. Você tem que deixar minha marca. Vamos ajudar aqui. Eu me meto em qualquer lugar. Eu sou gestor mesmo. Vamos juntar isso aqui. Vamos estar lá, vamos para lá. Eu converso com todo mundo aqui. Converso com o CDL, converso da FIEG, da FAEG. Tudo são meus amigos. Mas sou parceiro dentro de unir a questão querendo alguma coisa. E fazer pressão no governo. E só funciona. Aí que eu estou falando, nos municípios não tem isso, depende muito do salário de governo, sabe? Mas precisa ter gente que tem esse idealismo, né?
de mostrar, chamar os municípios mais organizados aí, chamar o CDS, chamar o AB, chamar esse pessoal que tem a possibilidade de fazer alguma coisa e pensar no município. Tem gestão, o prefeito, que mostra para ele. Põe quem souber, mas escolhe uma pessoa que tenha gestão, que tenha capacidade de fazer as coisas realizar. Não adianta você pagar lá só para você pagar o salário e a coisa não acontece. Tem muito você paga o cara que é agrônomo lá, mas não tem gestão, não adianta com ele. Como já dizia o Chacrinha, né, Francisco? Nada se cria, tudo se copia, e o bom é você copiar o que é bom, né? Ver num outro município o que ele está fazendo, né? Como você falou, a questão da tua gestão. Eu sempre falo, quando aqui eu faço parte de uma associação de mulheres, e eu sempre falo assim, olha, gente, não é porque essa gestão trouxe a associação até aqui que a gente não vai fazer melhor. Honrando o que essa pessoa trouxe até aqui, a gente vai fazer melhor. Não é para dizer que essa gestão é melhor que a outra, é superior. Não, é honrando para não puxar para trás. Pra né? não regredir, né? Exato. E as pessoas têm essa. Tem gente que acha assim que você tá fazendo, tu tá querendo fazer um outro trabalho, tu tá querendo aparecer, sabe? Então, assim, vamos honrar o que veio até aqui. Vamos justamente, valorizar. Não é? Vamos valorizar. Vamos agradecer quem abriu esse caminho. Reconhecer o dinheiro investido, porque, né, não adianta arrancar uma plantinha que já foi plantada para botar outra diferente, ou a mesma no lugar. Gente, é isso aí, nós temos de cobrar isso da população. Você falou uma coisa certinha, sabe? Vamos valorizar aquele que entregou alguma coisa. Ainda mais nós que mexemos com a associação, de graça, sabe, entendeu? Tudo vale, se ele cresceu um pouquinho, porque ele deu a oportunidade de crescer, mas vamos aproveitar, a tecnologia está aí, vamos melhorar um pouquinho e parabenizar aquele que já fez, plantou, criou raiz, agora vamos fazer que a árvore dê fruto. Aí vou falar em copiar. A Coreia, hoje é a Coreia, o que ela faz? Copia tudo, né? Só que ela sabe copiar, né? Ela aprendeu ela soube copiar e aprendeu a fazer agora propriamente, não está copiando mais, ela aprendeu copiando e agora ela está fazendo seus produtos. Exatamente. Né? Não vou perder tempo, não, gente. Copia, melhora. Né? Como diz a bem, você falou, primeiro a gente copia, depois melhora, porque primeiro você tem que ver a coisa funcionando. Né? Justamente. Peraí, agora já está funcionando, já está rodando. Peraí, agora o que eu posso melhorar aqui? Fica muito mais fácil. Né? Verdade. Não, e fora, assim, Francisco, você mesmo fala, né? O meu marido aqui, ele é o presidente da associação aqui, de Balsas. E o que é o teu maior ativo hoje? É o teu tempo. Tempo é caro. Tempo é precioso. E você está trabalhando, porque não é só, é um título. Não, galera, não é um título, não. O trem é pegado. Então, assim, eu estou doando meu tempo, estou fazendo isso aqui ficar bom. Então, prestem atenção, colegas de profissão, vai ter uma próxima eleição. Observa, analisa quem é o candidato. Essa pessoa vai seguir o trabalho ou essa pessoa vai fazer como a gente conhece? Essa obra aqui não foi eu que comecei, então não vou seguir para frente, não vou começar uma outra ali, que daí meu nome vai naquela. Se eu terminar essa, eu vou dar a fama pro outro. Então, assim, vamos, né, brasileiros, aprender a valorizar o voto. Eu não quero mais ter título. Eu não quero nada. Só de eleitor. Eu só quero dizer o seguinte: eu quero ter a satisfação de continuar fazendo alguma coisa e agradando do outro lado do balcão, seja quem for, sabe? Deixar a marca onde que eu passo. Não bizingo, não quero elogio, não quero nada. Eu sou feliz por ter esse idealismo que tenho hoje. Ponto. Bom, eu vou continuar assim. As pessoas me criticam, tem muito ciúme de mim, mas eu, como se diz, eu gosto. Eu gosto de fazer uma coisa. Os cães ladram e a caravana passa. É o tal do sorrir e acena, né? Porque no final das contas tudo vai acontecendo e vai acontecer independente de qualquer coisa. Mas se você pode fazer alguma coisa, por que não fazer, né? Verdade. Olha a alegria que eu estou agora conversando com você. Não, olha. Não, e o legal é que a gente passou. Sabe como é que eu cheguei até o Francisco?
o Carlos sentado, eu tomando um chimarrão e ele ouvindo o programa da Rita e eu aqui colado ouvindo também o programa, né? Só com o celular dele ligado. Falei, gente, nós vamos conversar com esse homem. Na mesma hora eu mandei um recado pra Rita. Falei, Rita, compartilha o contato. Rita é minha amiga. Além da gente batalhadora, agradecer, né, pro Francisco, a gente agradecer pra Rita. A Rita é nossa parceirona que desde a gente tem agora... Estamos, né, começando um ano novo, né, enquanto chama na Butina, viu, Francisco? A gente está há 5 anos com esse programa. Parabéns, parabéns. Você é o nosso primeiro programa do início do 6º ano, né? Então, assim, é um prazer a gente ter você aqui, porque compartilhar uma história de vida, uma entrega, né? Porque esse trabalho que você faz, essa doação, é algo que a gente pouco vê acontecendo, isso e aí aquilo que a Lara acabou de falar realmente, que é a gente reconhecer, dar continuidade ao trabalho de uma pessoa, não é desmerecer, não é eu não vou fazer menos porque se eu der segmento para o que uma pessoa está fazendo, e você tem mostrado isso, então são exemplos como os seus que a gente precisa seguir. E aí eu não tô falando isso politicamente falando, não, eu tô falando isso enquanto pessoa também, né? Enquanto categoria profissional, né? Sim. Porque se a gente começa como pessoa, você consegue evoluir para todas as outras coisas. Mas se eu não reconheço nem como pessoa, como que eu vou reconhecer no outro profissional, né? Então, acho que... Eu posso confessar uma coisa com vocês? Deve. Eu sou na família de político aqui em Goiás. Sei. Nunca quis ser candidato. Porque aí eu fico com banda. Quando você tem banda, você não consegue realizar, é o outro que acabar, o outro acabar. Então, não quero, não tem, sabe? Nossa, parabéns. Eu não quero ter banda. Porque quando você é banda, tem outra. Então, você quer até uma orquestra, né, Francisco? Você quer reger uma orquestra. Banda que eu paro lado. Sim, né? Sim, mas é por isso que eu tô falando. Não, eu sou de todo mundo. As coisas boas eu aprovo todo mundo. Exato. E elogio todas as coisas boas. Exato. Critico, mas não para detonar, critico para melhorar. Vamos para evoluir. Evoluir. A crítica mata qualquer pessoa. Mata qualquer pessoa. Desanima. E tem poucas pessoas que fazem alguma coisa, talvez não foi orientado. Concorda comigo? Exato. Então, não pode criticar. O tempo nosso é muito, assim, tá passando. Então, ainda mais agora que não tá tendo mais liderança, sabe? Porque esse idealismo que eu tenho, eu conheço que eu tenho idealismo. E as pessoas, ontem eu fui numa posse lá, de um secretário lá daí em Anápolis. Todo mundo me elogiando de outro partido. Eu não tenho partido, eu sou do povo, eu não quero mexer, porque se eu mexer com político, eu vou ter lado, eu não quero ter lado. Eu quero ser da pessoa. Você é político, mas é apartidário do ponto de vista de não ter um partido exclusivo, né? Eu acho que você está correto. Eu super concordo com essa. Até porque para presidir uma confederação você tem que ser uma pessoa politizada, né? Mas não pode ser partidarizada. E tem de aceitar as opiniões de cada um. E tem várias opiniões. Tem um lado extremo, o outro lado extremo. Francisco, voltando à questão de falar que o tempo é o nosso maior ativo, o que nós não falamos já para encaminhar para os finais, né, para o final do programa, porque o tempo na rádio a gente sabe como é. O que nós não falamos, o que a gente não questionou você, que você gostaria de ter, né, pontuado, um recado, alguma outra coisa? Não, eu acho que, eu tenho certeza que foi bom o bate-papo. Vocês são muito simpáticas. Eu entusiasmei demais algumas horas, mas eu sou assim mesmo, sabe? De entusiasmar. E ter pessoas do outro lado aí, né? Com esse objetivo. Não é fácil fazer um programa, não é fácil organizar um programa, não é fácil ter patrocínio no programa, sabe? É difícil demais e não existe pessoas como vocês. É o exemplo para dar para o Brasil. Tá? Vocês é um exemplo para dar para o Brasil. Quem sabe se todo mundo tivesse esse programa da Butina espalhado aí em todo o Brasil, aí, valorizando, né, o pequeno. Essa Butina não é da roça, é valorizando o pequeno, né? Valorizando aquele pessoal que está lá dentro, que está precisando ouvir, ouve você. Então, parabéns pelo esse programa.
conte comigo, já tem meu telefone aí, estou. Alguma novidade, se tiver, eu vou levar para vocês de primeira mão, para não passar para ninguém. E vocês são a primeira para mostrar, porque eu sou muito feliz de ter pessoas como você valorizando as pessoas, né? Não é governador, não é ninguém. Eu não sou ninguém, não, mas eu gosto de estar junto com o povo. Eu tenho cheiro de povo. Eita, um problema que eu tenho também, viu? Ô, Francisco, olha, foi muito bom o nosso bate-papo e eu acredito que eu diria que inspirador. Acho que a minha palavra para o nosso bate-papo de hoje seria essa, de inspiração. E nós precisamos e merecemos cada vez mais termos pessoas assim como você. Principalmente porque, de qualquer modo, nós estamos entrando aí em reta de questões políticas e que sirva, inclusive, de reflexão para as pessoas realmente analisarem o que elas estão escolhendo. Por que elas escolhem o que escolhem? Porque vai ter reflexo. Não adianta, a gente escolhe uma coisa hoje, vai ter reflexo amanhã, depois, por no mínimo 4 anos. E não adianta também daqui a 4 anos trocar e continuar na mesma coisa, né? Não acontecendo coisas como a Lara falou aqui um pouco antes sobre não dar continuidade, né? Essa questão, você falou muito sobre essa questão de fazer o trabalho e da outra pessoa dar continuidade ou não continuar. Então, sobre essas coisas, eu acredito que eu uso muito essa expressão aqui, Francisco, que a gente aqui costuma plantar sementes. E a sua fala hoje aqui, com certeza, plantou muitas sementes. Obrigado. E nós somos muito gratas por isso, porque isso faz com que a gente continue semeando, né, Lara? É sobre isso. E quem não planta semente não colhe a vida. Não colhe nada, não colhe não. É sobre isso. Primeiramente, a semente em tudo é que dá a vida, em tudo. Então a semente boa, se produz tudo. Se a semente não for boa, não produz. E é o seguinte, mesmo que não dê certo, mas nós vamos continuar. Concorda comigo? Dá mais trabalho, mas nós vamos continuar. O legado fica, né, Francisco? Não adianta. A rosa, bonita, né? Mas tem espinho demais, não tem? Tem. Mas vai contornando, né? E vamos chegar. O importante é ter objetivo. Haja governo, sai governo. O importante é que nós estamos fazendo o nosso papel. Vocês estão de graça aí, fazendo o seu papel de levar essa comunicação para a sociedade. Tá? Exatamente. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns a você, Francisco. Comecei a amar vocês. Que coisa boa. Muito obrigada. Muito obrigada. E quando tiver alguém, né, para indicar, para conversar com a gente também, por favor. Tá? Indica aí. Vou indicar para vocês, tem umas pessoas boas. Coisa boa. Indica aí. Fala que a gente pode dizer que a gente é inteligente, né? Faz pergunta besta. Fala que a gente é legal. Vocês deviam ser jornalista. É melhor que a jornalista, porque você deixou fluir. Deixa quieto. Voltou fluir, isso. É o jornalista que sabe, com experiência, que sabe muito bem conduzir uma entrevista. Obrigada. Olha, nossa, eu já estava emocionada aqui na fala final, agora está embarcando já a voz. Olha, Francisco, realmente, muitíssimo obrigada. Foi um prazer ter recebido você aqui no Chama na Botina. E para nós, principalmente, que damos sequência e começando aí mais um ano, né? Então, assim, nós somos realmente muito gratas por essa oportunidade de viver tudo isso. Então, para você que acompanha o Chama na Botina, se liga, né? Você pode acompanhar o programa, né, pela Rádio Boa Notícia 91.1. Você pode também acompanhar pelo YouTube, Instagram, Facebook e Spotify, @RedeAgroMulherMais, ou simplesmente Chama na Botina, você localiza um dos episódios e acompanha. É isso. Obrigada, Francisco. Até o próximo. Tchau, tchau.